voltando, para tratar da datação com carbono 14, ele é uma técnica, né, como eu falei no finzinho do vídeo anterior, que permite aos cientistas determinar a idade de sedimentos, fósseis, vegetais, fósseis humanos ou vegetais, desculpa, desde que contenha átomos. Então, ele é aplicado tanto a madeira, a carbono, a sedimentos orgânicos, a conchas marinhas ou qualquer material que tenha absorvido direto ou indiretamente compostos que contenham carbono. Foi descoberto por Lieb na década de 40, de 1940, que observou que a quantidade de carbono 14 dos tecidos orgânicos mortos ele ia diminuindo de forma constante ao longo do tempo. Então, esses radioisótopos que a gente vai analisar, e esse principal agora que é o carbono 14, ele são usados também como fontes de aquecimento, não carbono 14, né? Mas outros tipos, fontes de aquecimento de longa duração, no estudo do meio ambiente, no acompanhamento de movimentos, são usados na biologia como traçadores em caminhos do metabolismo, na química para acompanhar mecanismos de reação e na geologia para determinar a idade das rochas. E no caso a gente vai usar a datação com esse radioisótopo carbono 14 como para analisar a idade de certos materiais, né? Então, para a gente tratar com isso, a gente primeiro lembrar sobre o conceito de isótopos. O que são os isótopos? A gente viu, vocês aprenderam, né? Bem lá no início da química, as semelhanças atômicas, em que os átomos têm algumas semelhanças que podem ser isótopos, que é o mesmo número de prótons, ou seja, o mesmo número atômico. Tem isóbaros, quando é o mesmo número de massa, isótonos, mesmo número de nêutrons, isoeletrônicos, mesmo número de elétrons. A gente tem esses 4 tipos de semelhanças atômicas, mas o que nos interessa para esse conteúdo são os isótopos. Então, quando um átomo, dois átomos têm o mesmo número atômico, ele é o mesmo elemento químico. Por quê? O que caracteriza um elemento químico é o número atômico, é o número de prótons dele. Então, esses isótopos, a gente trabalha nesse caso especificamente, na datação do carbono 14, a gente vai trabalhar com os isótopos do carbono, cujo número atômico é 6. Tem 15 tipos de isótopos conhecidos do carbono, porém, só 2 deles são estáveis, que é o carbono 14 e o carbono 12, em que o carbono 12 ele é usado como base para determinar a massa atômica de todos os elementos químicos desde 1961, que foi adotado pela IUPAC. Já o isótopo carbono 14 ele é radioativo, ele é formado nas camadas superiores da atmosfera como produto do bombardeamento do nitrogênio. Então, quando a gente tem um nitrogênio aqui, nitrogênio 14, bombardeado por um nêutron, ele libera carbono 14 e um próton. Esse isótopo de carbono 14 vai reagir com o oxigênio do ar e forma o dióxido de carbono. Lembrando que esse carbono aqui desse dióxido de carbono vai ser o carbono 14. Então, ele é absorvido através de mecanismos metabólicos pelos animais e vegetais, sendo incorporado às suas estruturas. Enquanto esses organismos estão vivos, a relação entre carbono 14 e carbono 12 ela permanece constante. Porém, quando morrem, a quantidade de carbono 14 começa a diminuir. Então, esse isótopo de carbono 14 tem um tempo de meia-vida, que é o tempo necessário, como a gente já aprendeu, que a massa dele seja reduzida pela metade, que o período de meia-vida do carbono 14, que a gente está trabalhando, ela é de 5.730 anos. Quando o isótopo de carbono 14 decai, ele se transforma em nitrogênio 14 pela emissão de uma partícula beta. Então, ao ele sofrer o decaimento, agora é um processo inverso, né? A gente tem um carbono 14 que está decaindo, está gerando agora o nitrogênio por meio da emissão de uma partícula beta. Se a gente for olhar isso aqui, é o que acontece da segunda lei, né? Que a gente viu há pouco. Na segunda lei, quando a gente tem muita partícula beta, existe um acréscimo do número atômico. Números atômicos mudam, elemento químico também muda. Então, dessa forma, a medida da radioatividade causada pelo carbono radioativo vai fornecer a idade aproximada do organismo. Essa técnica tem um limite, porque o elemento vai decaindo, chega um determinado momento em que a massa se torna muito pequena e com isso é difícil de quantificar. Com isso, pode ser utilizado para datar amostras que tenham até cerca de, no máximo, 50 a 70 mil anos de idade.
Esse dado foi estudado por Libby, que desenvolveu essa técnica, né? Que utilizou um contador Geiger, e utilizou objetos com idades já conhecidas e comparou com os dados dos seus experimentos de radiodatação. Dessa forma, esse método não é adequado para datar fósseis com idade na casa de milhões de anos. Então, por exemplo, que requerem outros métodos ou utilização de decaimento de outros elementos radioativos com um tempo de meia-vida superior a essa do carbono 14. No vídeo que segue, eu vou mostrar a vocês uns exemplos de problemas com datação com carbono 14.